uma palavra que ela transforma a vida, ela transforma corações, ela transforma a mente humana. E essa palavra, toda palavra que procede de Deus, ela é uma palavra que sustenta, ela é uma palavra que fortalece, ela é uma palavra que nos ajuda, porque ela é guia para a nossa vida. Então a palavra que nós trouxemos aqui nesta noite: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, é uma palavra muito forte. Por quê? E é isso que nós vamos estudar. Por que essa palavra é uma palavra muito forte? Porque todos nós enfrentamos crises na vida. Todos nós enfrentamos crise em alguma área, ou passamos ou iremos passar em algum momento da vida uma crise, seja na saúde, seja na vida financeira, seja nos relacionamentos. Mas é bem provável que alguns de vocês já tenham passado crises assim. Deus do céu. Mas a gente nunca sabe se lá na frente nós vamos tornar a passar por crises assim. A questão é que quando a gente lê Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, nós vemos aqui um profeta, um homem de Deus, que ele estava vivendo ali tempo de injustiça e tempo de sofrimento. Então ali era um momento em que ele estava diante de um colapso, onde o mundo, os lugares onde ele vivia, era cheio de injustiça, era cheio de violência, e Deus parecia demorar para agir. E isso perturbava o coração de Abacuque, porque Abacuque ele foi procurar perguntas e respostas em Deus. Ele queria ouvir de Deus respostas. Ele queria, ao mesmo tempo que na cabeça dele ele estava duvidando de algumas questões, ao mesmo tempo que ele estava questionando algumas coisas, ele estava ao mesmo tempo protestando sobre algo. E isso também é na nossa vida. Às vezes nós estamos protestando diante de Deus sobre algo. Sobre algo que nós queremos, sobre algo que não aconteceu, sobre uma promessa que ainda não se cumpriu. Mas aqui a lição que nós vamos aprender com Abacuque é que a fé verdadeira, ela não depende das circunstâncias. A fé verdadeira, ela não depende das circunstâncias, mas ela depende da confiança plena que nós lançamos diante do Senhor. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Quando aqui nós pensamos na palavra figueira, a pergunta que eu quero lançar sobre os vossos corações é: qual a figueira estéril está na sua vida, na minha vida, na nossa vida hoje? Qual é a figueira estéril? Para alguns a figueira estéril pode ser o emprego. Para outros pode ser a saúde. Para alguns, a figueira estéril pode ser o emprego que ele está procurando, mas portas não se abrem e ele não vê perspectiva de achar logo um trabalho. Mas para outros pode ser a saúde, às vezes é um tratamento demorado, às vezes é um diagnóstico difícil, às vezes é uma causa insolúvel aos olhos do homem. Mas para outros, às vezes ele está sofrendo no próprio ambiente da sua família. Às vezes ele está sofrendo com um casamento em crise. Ou às vezes ele está sofrendo com filhos que estão afastados. Ou às vezes sofrendo com filhos que não estão no caminho do Senhor. E estão em caminhos enganosos. E a Bíblia vai falar que aos olhos do homem há caminhos que parecem direitos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Talvez o problema de alguém aqui seja a figueira estéril de sonhos frustrados, de sonhos que não se realizaram. Talvez a figueira estéril de alguém aqui seja uma faculdade, um concurso, seja os planos que não avançam. A figueira estéril pode ser qualquer área em que você espera frutos, em que você espera que ela frutifique. A figueira estéril pode ser às vezes um vazio no seu coração, um vazio existencial. A figueira estéril
pode ser algo que você procura há tanto tempo e não tem conseguido. E a segunda pergunta que eu quero lançar aqui é: temos condicionado a nossa alegria somente às bênçãos visíveis? Essa é a segunda pergunta. Temos condicionado a nossa alegria somente a bênçãos visíveis? Aleluia. Muitas vezes estamos condicionando a nossa alegria somente às bênçãos visíveis. Então, quando o salário cai na conta, nós ficamos felizes. Mas quando esse salário atrasa, nós nos desanimamos. Às vezes a saúde está indo bem, e quando a saúde está indo bem, nós agradecemos, mas quando nós adoecemos, nós murmuramos. Às vezes, tudo está correndo conforme nós planejamos. E aí nós dizemos que Deus é bom, mas se Deus não fizer, nós duvidamos do poder de Deus. E nós colocamos Deus em xeque. A nossa alegria muitas vezes ela está presa às circunstâncias e não ao Senhor da salvação, e não ao Senhor que tem o poder, e não ao Senhor que faz. E a terceira pergunta que eu quero lançar é: o que nós sabemos sobre o caráter de Deus que podemos nos apegar hoje? O que nós sabemos sobre o caráter de Deus que nós podemos nos apegar hoje? Uma coisa eu digo para vocês: uma das características que faz parte do caráter de Deus é a fidelidade. E fidelidade é aquela pessoa com quem você pode contar em qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Ela não falhará com você. E Deus é assim. Deus, ele é fiel, porque a própria palavra vai nos ensinar que o Senhor nunca abandona os seus. A segunda característica que eu aprendo sobre o caráter de Deus é a bondade. Deus, ele é bom, ou seja, ele é bom independente da sua vida estar boa ou não estar boa. Deus continua manifestando este caráter de bondade sobre as nossas vidas. A terceira característica que eu aprendo sobre o caráter de Deus é a soberania. Deus, ele é soberano, ele controla as estações, ele controla tudo. Ainda que os nossos olhos estejam como Abacuque, vendo as injustiças, vendo os males, vendo o ímpio prosperando, Deus está no controle. Deus, ele tem o controle de tudo em suas mãos, mesmo quando nós não entendemos. E a quarta característica acerca do caráter de Deus que eu aprendo aqui é o amor incondicional. Deus, ele tem tamanho amor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, que Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém vá para o inferno, Deus não quer o mal para o homem. Deus, ele quer o bom, o bem, ele quer que todos se aproximem dele. O amor incondicional de Deus é aquele amor tão grande que nada pode nos separar do amor de Deus. Então eu aprendo aqui que Deus, ele tem 4 características que faz parte do seu caráter: a fidelidade, a bondade, a soberania e o amor incondicional. Então o caráter de Deus, ele é imutável. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então este amor de Deus, ele não muda. E é nele que devemos nos firmar. Firmar no amor de Deus. Firmar no caráter de Deus. A outra pergunta que eu faço é: ainda existe dentro de você alguma adoração? Ainda existe dentro de você algum louvor? Ou você está por dentro sentindo-se seco como uma figueira estéril? Será que existe adoração aí dentro de você? Aleluia. Algumas pessoas não conseguem abrir os seus lábios para entoar louvores a Deus. Algumas pessoas não conseguem levantar as mãos para agradecer a Jesus. Mesmo na luta, quando você continua adorando,
você está demonstrando a Deus uma fé viva. Outras pessoas estão cansadas. Às vezes as lutas nos cansam. As batalhas da vida nos cansam. As batalhas da vida parece que nos sugam as nossas forças. E a gente se sente sem forças, cansado. E a gente vai apenas sobrevivendo, sem ânimo às vezes para louvar. Mas é aí que nós temos que ir na contramão. Continue adorando, continue louvando, continue orando, continue buscando. Não desista, não pare. E há quem esteja por dentro com uma raiz de amargura. Aleluia. Há quem esteja por dentro que é capaz de culpar até o próprio Senhor do seu próprio fracasso. Tem coisas que competem a Deus, mas tem coisas que nos competem. Aquilo que nós não podemos fazer, tenha certeza, Deus fará por você. Deus é o Deus que pega o homem e coloca nele, e a partir dele escreve uma nova história. Esse é o Deus que tem o poder de transformar vidas. O Deus que tem o poder de libertar. Então o desafio de Abacuque aqui, no capítulo e no livro que nós lemos, que leva o nome do próprio profeta, o desafio dele aqui é que mesmo na sequidão, ainda podemos levantar um cântico de louvor ao Senhor. Por quê? Porque Deus é aquele que não muda. Deus, ele é fiel. Todos nós temos em algum momento figueiras estéreis na nossa vida. E como nós podemos olhar para essas figueiras estéreis? São momentos de frustração que nós passamos na vida. Então todos nós temos áreas em que nós muitas vezes nos frustramos ou passamos por momentos de frustração. Mas o que nós não devemos fazer é ficarmos o tempo todo ligado à alegria das coisas visíveis. Porque o caráter de Deus, ele é a rocha firme. O caráter de Deus é instável. É a firmeza que precisamos em meio à instabilidade. Se ainda existe um fio de louvor dentro de você, dentro de nós, esse louvor é o que pode reacender a esperança. Abacuque, ele vai nos ensinar aqui uma diferença profunda entre o ainda que e o todavia. Abacuque, aqui, ele vai nos mostrar que há um tempo de crise, mas ao mesmo tempo, mesmo Abacuque vendo toda a crise, vendo todos os problemas, vendo todas as dificuldades, vendo todas as situações contrárias, Abacuque chega no final com um cântico de louvor em seus lábios, dizendo: todavia, alegrarei-me no Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu gostaria que você imaginasse um soldado no campo de batalha. Imagine um soldado no campo de batalha. Esse soldado, ele olha ao redor, ele vê os seus companheiros caindo, ele vê as armas falhando. Esse soldado, ele vê a retaguarda recuando. Quando este soldado assim o faz, esse soldado, ele está diante do ainda que. Em outras palavras, este soldado, ele está diante dos seus próprios olhos, vendo uma realidade devastadora. Que realidade devastadora é essa? Ele está vendo seus companheiros caírem em batalha. Ele está vendo as armas falhando. Ele está vendo os seus amigos tendo que recuar em meio à batalha. Então, este soldado, ele está vendo uma realidade que não é a realidade de um grupo de pessoas vitoriosas, mas sim de um grupo de pessoas que estão perdendo a guerra, que estão perdendo a batalha. Mas então, veja que este soldado, ele pode decidir se levantar. Aleluia. Mesmo diante daquela situação devastadora. Ele pode decidir ir à frente
erguer a bandeira e gritar: vamos continuar lutando, vamos continuar perseverando. Glória! Aqui, nós temos aqui hoje, por exemplo, este ponto de pregação. Aparentemente você, ou aos nossos olhos humanos, a gente pode não dar nada. Mas daqui Deus pode fazer grandes milagres. Meu Deus! Então, agora, esse soldado que decidiu se levantar, que decidiu levantar a bandeira, que decidiu gritar: vamos continuar lutando. Este soldado agora, ele está diante do todavia. A decisão tomada por este soldado é uma decisão de resistência, que é a decisão do todavia me alegrarei no Senhor. A beleza não está só na coragem final, mas no fato de que esse soldado, mesmo vendo derrota à sua frente, mesmo vendo dificuldade à sua frente, mesmo vendo pessoas caindo à sua frente, este soldado, ele está vendo com os seus olhos humanos as situações adversas, mas mesmo assim, ele decidiu seguir em frente. Então, quando a palavra de Deus vai trazer o ainda que, essa palavra ainda que, ela introduz um cenário de total colapso. Ela introduz uma condição que vai contra os nossos interesses momentâneos. Essa palavra ainda que introduz um cenário que aos nossos olhos nós estamos vendo. Estamos vendo às vezes impossibilidades. Estamos vendo às vezes fracasso. Estamos vendo às vezes frustrações. Estamos vendo às vezes coisas acontecendo que nós não gostaríamos, mas todavia nós temos o Senhor, que através da nossa fé nós temos uma resposta que vem dos céus, e esta resposta que vem dos céus é a resposta que muda qualquer cenário, é a história que muda qualquer família, é a história que muda qualquer vida, qualquer pessoa daqueles que o buscam com fé. Então, enquanto no todavia nós temos uma resposta de fé diante de todo cenário, de um cenário de sofrimento, de uma realidade dolorosa, que eu e você enfrentamos muitas vezes, o todavia é aquela parte do cenário que pela fé, pela crença, o sobrenatural acontece. A fé não morre na escuridão. A fé muitas vezes nasce na escuridão. Eita glória! Vou repetir. Meu A Deus! fé não morre na escuridão. Aleluia! A fé muitas vezes nasce na escuridão. Glória a Deus. A fé verdadeira não nega o ainda que. A fé verdadeira atravessa com todavia eu me alegrarei no Senhor. O todavia é um ato de fé que vai contra todas as evidências, apesar de tudo os que os meus olhos naturais estão vendo. O todavia é uma escolha consciente que eu faço, que nós fazemos, de continuar a confiar em Deus. No todavia, eu continuo crendo. Eu continuo orando. Meu Deus! No todavia, eu continuo esperando. No todavia, eu continuo confiando em Deus, porque eu conheço a natureza desse Deus. No todavia, eu continuo crendo. No todavia, eu continuo adorando. No todavia, eu continuo esperando. No todavia, eu continuo confiando em Deus, porque eu conheço a natureza desse Deus. O caos, as situações insolúveis, as nossas mãos humanas não são insolúveis às mãos de Deus. Então continue adorando, continue crendo, porque ainda que as coisas estejam ao contrário, ainda que as coisas não tenham acontecido na sua vida, Deus é aquele que, pelo seu de repente, Ele pode mudar qualquer cenário. Basta uma palavra do Senhor. Eu creio, Deus. Basta o Senhor liberar a sua palavra, Glória. que todo cenário que te é impossível pode ser mudado no de repente do Senhor. Eita glória. A palavra de Deus, ela vai apontar para a gente aqui homens que passaram por esse mesmo processo do ainda que e do todavia. E eu vou mostrar para vocês
Homens que passaram por esse processo do ainda que e do todavia. Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó vai dizer assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Eita glória. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que Jó, ele está no processo do ainda que. E Jó está vendo a situação miserável que ele vivia naquela circunstância. Mas ao mesmo tempo que Jó no ainda que via aquela situação miserável, Jó chega ao final e diz: o Senhor Deus, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Jó entra no todavia. O todavia é: bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu tudo. Jó perdeu filho, perdeu bens, perdeu saúde, mas no todavia, Jó não amaldiçoou a Deus. No todavia, Jó escolheu adorar apesar das tragédias. No todavia, Jó continuou a louvar a Deus. Jó não estava entendendo o processo entre o ainda que e o todavia. Mas embora Jó não entendesse o processo, Jó não abandonou a fé. Outra personagem, outra pessoa na Bíblia que passou pelo processo do ainda que e do todavia, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele faz um ajuste de foco. O apóstolo Paulo, ele está sofrendo muito com as prisões. O apóstolo Paulo está sofrendo com açoites sobre as suas costas. O apóstolo Paulo passa por traições. O apóstolo Paulo, no ainda que, ele reconhece que existe um desgaste físico. Veja, no ainda que, o apóstolo Paulo sofre com as prisões, sofre com os açoites, sofre com as traições, ele reconhece o cansaço e o desgaste físico, mas, embora Paulo, o apóstolo Paulo, sentindo na pele a dor real, a última palavra que o apóstolo Paulo vai trazer, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18, ele vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso que ultrapassa todo entendimento, pois olhamos não para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo traz esta palavra, de que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória, que ultrapassa todo entendimento, ele está trocando a perspectiva terrena pela perspectiva eterna, pela perspectiva do céu. Ele sabe que no ainda que as dores, as perturbações, as perseguições, as aflições, as angústias, as coisas que lhe causam dor, humanamente falando, ele sabe que são tudo coisas que vão passar. Tudo que você está sofrendo hoje vai passar. Tudo que você está sofrendo hoje vai passar. Deus tem vitória para a sua vida lá na frente. Deus tem a solução para você lá na frente. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então aqui nós aprendemos com o apóstolo Paulo que, embora ele tenha sentido dor na sua vida real, mas essa dor não se torna a última palavra na vida dele, porque os olhos de Paulo estão fitos no céu, estão fitos no seu Senhor, estão concentrados na coroa de glória em Cristo Jesus. E eu trago aqui uma terceira personagem da Bíblia. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego também passaram pelo mesmo processo do ainda que e do todavia. Sadraque, Mesaque e Abednego vão dizer: Deus pode nos livrar.
Mas, se não, saiba, Satanás, que não nos inclinaremos para te adorar. Naquele contexto bíblico havia um rei que tinha construído uma estátua. E este rei queria que Sadraque, Mesaque e Abidnego se encurvassem a esta estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não se encurva aos decretos de Satanás. Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 homens de Deus, que estavam prestes a serem queimados vivos. Eles exerceram a fé deles. Uma fé sem condição, uma fé sem barganha. Eram homens que não diziam, Deus, me salve para te adorar. Mas eram homens que diziam, eu te adorarei, Senhor, ainda que não me salves. É forte, eu vou repetir. Nós tínhamos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não diziam, me salve, Deus, para eu te adorar. Me salve da fornalha, me livre da fornalha. Mas eram homens que diziam, eu te adorarei, ainda que eu tenha que passar pelo processo, e mesmo que no processo o Senhor não me salve, pois todavia a minha fé não depende deste milagre. E o que falar de Daniel? Daniel também é um outro homem de Deus que também passou por esse processo. Então o que nós temos aqui? Nós temos a teologia do todavia. E o que seria essa teologia do todavia? É o perseverar pela fé. É a convicção de que Deus, Ele pode não te responder agora. A teologia do todavia é a convicção de que as circunstâncias podem piorar. A teologia do todavia é a convicção de que a dor pode ainda estar persistindo, de que a dor pode ainda estar resistindo, de que o inimigo pode estar tentando roubar a tua bênção ou bloquear a sua bênção, tentando impedir você de avançar. A teologia do todavia é a convicção de que, embora a dor pode persistir, nós temos o Deus, que é o Deus que na hora certa Ele entra em ação e nos garante a vitória. A teologia do todavia é a convicção de que o milagre não pode vir, mas todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. O ainda que é o momento em que nós reconhecemos as situações difíceis. O todavia é a resposta de fé que nós damos a essas coisas difíceis. Nós temos aqui 2 quadros, um quadro negativo e um quadro positivo. O quadro negativo é aquilo que as circunstâncias humanas nos prendem e nos faz olhar, porque as circunstâncias negativas elas nos inclinam, a ficar focado nelas. E quando você olha para os problemas, você deixa de exercer a sua fé como ela tem que ser exercida. Se você foca nos problemas, você está diminuindo a grandeza do seu Deus, a grandeza do Senhor Jesus. Então, quando você olha para o problema, você troca o foco. Quando, na verdade, o seu olhar tem que estar focado, tem que estar fito no Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele quem tem a solução. Aleluia. É Ele quem consegue fazer o que você não consegue. É Ele que abre portas onde não há portas. É Ele que te faz levantar da cama todos os dias. É Ele quem te dá saúde. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos dá o sustento e a capacidade para colocarmos o pão na mesa todos os dias. Porque sem Deus, sem Jesus, nada somos. Engana-se o homem que acha que é alguma coisa, porque tem dinheiro, porque é milionário, porque tem fortunas, porque tem carros bons, casas boas. Engana-se o homem, porque se ele não tiver saúde, o que é da vida dele? O que é da vida dele? Engana-se o homem
que acha que esse poder humano que ele tem é alguma coisa. Só é porque Deus permite. Porque se Deus não permitir, não é nada. O que seria desse homem com toda a sua fortuna se não tiver água para beber? É, Deus fiel. De que vale toda a fortuna se ele não tiver água para beber? Acabou. Acabou o homem. A fortuna não vale de nada. Desse jeito. Porque a água, ela é vida. E se não tiver o elemento vida, acabou. É desse maneira. Então engana-se quem assim pensa de que ele é superior, de que ele é melhor do que os outros por causa dos seus bens materiais. A nossa fé, ela não ignora o sofrimento, mas a nossa fé, ela ajuda a gente a enfrentar as barreiras, os obstáculos, as dificuldades. A nossa fé ajuda-nos a superar todos os problemas que nós temos. A nossa fé, ela não é vã. A nossa fé, ela está ancorada, né, na esperança, na confiança em Jesus Cristo. Glória a Deus, Jesus. Então veja só, é no momento do ainda que, que muitas pessoas correm o risco de cair no desespero. O ainda que é aquele momento da vida que te impede muitas vezes de ver o sobrenatural de Deus. Abacuque aqui, ele começou a fazer a sua oração em crise, em lamento. E aí ele pergunta a Deus, lá em Abacuque capítulo 1, versículo 2, ele pergunta assim: até quando, Senhor? Até quando clamarei e não ouvirás? É, Jesus. É difícil algum crente no Senhor não ter passado por esse processo do até quando. É natural que a gente se pergunte até quando. Né? Veja, Abacuque, ele vai levar suas dores até Deus. E Deus é a melhor pessoa para você entregar as suas dores. Aleluia. Para você entregar os seus problemas. Aleluia. Para você entregar as suas dificuldades. Para você entregar as suas impossibilidades. Deus é a melhor pessoa para você fazer as suas confissões. Para você entrar com o coração sincero diante dele. Não existe ninguém melhor do que Jesus. Aleluia. Então veja, eu disse da teologia agora há pouco. Só que agora eu vou falar de uma outra teologia. Eu vou falar da teologia do lamento. A teologia do lamento de Abacuque, que é a teologia da realidade. Aqui Abacuque, ele não está negando o sofrimento. Aqui Abacuque não minimiza a dor. Aqui Abacuque, ele vai em algum momento dizer, ó, sim, a figueira não está florescendo. Abacuque vai dizer, sim, não está existindo alimento neste momento. Abacuque vai dizer, sim, eu perdi tudo. Só quem chegou no fundo do poço sabe o que é chegar no fundo do É, poço. Jesus querido. Só quem tinha e perdeu sabe o que é perder. É verdade. Eu já até contei na igreja, né, que eu estava com um salário super bom e de repente Deus chega e fala assim, eu vou te tirar desse ambiente. Aí você fala, e agora? E vou fazer um rebuliço na sua vida. É, Jesus querido. E aí você vê então que o rebuliço de Deus começa. E aí entra a fé. Porque as coisas vão se apertando, as coisas vão se afunilando, as coisas vão ficando mais difíceis. E chega uma hora do momento da sua vida que você vai dizer assim, socorre-me, Deus. É, Jesus. Socorre-me, Senhor. Eu preciso do teu socorro. Desse jeito. E Deus entra em ação e Glória a Deus, socorre. Jesus. Porque Deus não abandona os teus. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas o mesmo Deus, e aqui é que é importante você gravar isso. O mesmo Deus que libera uma palavra sobre a sua vida, dizendo que você vai passar por um rebuliço. O mesmo Deus que diz que vai te tirar de um lugar, mas você não sabe para onde você vai.
Você não sabe o que ele vai fazer, ele só disse que vai te tirar. Ele só disse que o rebuliço vai acontecer. Mas você não sabe o que vai acontecer no processo. Do ainda que até o momento da alegria, até o momento do todavia. Mas uma coisa é certa, que esse Deus que liberou a palavra é o Deus que vai cumprir, que vai fazer e que vai entregar. E que quando ele entregar, ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Porque Deus não te tira algo para te dar a coisa pior. Quando Deus permite que algo aconteça na sua vida, é para te dar sempre algo melhor, sempre algo maior. Deus nunca vai te dar o pior. Glória a Deus, Jesus. O mundo sim vai te dar o que é pior. Jesus. O mundo vai te chamar para muitos entretenimentos. O mundo vai te chamar para muitos convites. O mundo vai te chamar para muitas coisas que vão te distanciar de Deus. O mundo, ele vai te enganar. Satanás, ele vai trabalhar com a ilusão, ele vai trabalhar com a fantasia e ele vai trabalhar com a mentira. Satanás, sabia que Satanás usa a verdade? Ele usa a verdade. Mas quando que Satanás fala a verdade? Quando é para enganar. Lá em Adão e Eva, Satanás usou em algum momento uma verdade, mas foi para enganar. Lá com Jesus, quando Jesus tinha acabado o seu jejum de 40 dias e 40 noites, naquele momento em que Jesus sentiu fome, Satanás se apresenta, mas ele, naquele momento em que ele tenta convencer Jesus, ele usou a verdade, mas ele usou a verdade para enganar. Então, quando Satanás usa a verdade, é sempre para enganar, porque não é próprio que a verdade faça parte de Satanás. A natureza de Satanás é a mentira. A natureza de Satanás é o engano. A natureza de Satanás é iludir as pessoas. Quantas pessoas não estão iludidas? Quantas pessoas não estão aí nos prazeres do mundo? E mal sabem elas que esse prazer irá levá-las ao inferno. Ou às vezes algumas até sabem e até brincam com isso, achando que Deus não vai fazer. Algumas chegam a brincar dizendo assim: se eu for para o inferno, nem o diabo vai me suportar. Mal sabe ela o que é o inferno. Então, eu quero caminhar aqui para o encerramento, porque eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. Eu creio que a essência da mensagem já foi transmitida. Mas eu quero dizer que o todavia é o momento da virada. O todavia é o momento da virada. E quando a virada chegar na sua vida, a alegria vai ser tão grande que você vai dar saltos puros de alegria. O todavia, que é esse momento da virada, é onde você, pela fé, você decide confiar nesse Deus, nesse Jesus, mesmo sem ter todas as respostas que você deseja. O todavia, ele te conduz a um ato de adoração. O todavia é uma escolha que você faz. O todavia é a esperança que faz você declarar que Deus é soberano e que Ele vai fazer, e que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. O todavia é para pessoas maduras na fé. Glória a Deus, Jesus. O todavia é para aquelas pessoas que já entenderam quem é Deus. O todavia é para aquelas pessoas que escolheram confiar, que escolheram crer. Então, meu querido, minha querida, saiba o seguinte: ainda que eu reconheça o sofrimento, eu devo escolher a esperança e a fé. Glória a Deus, Jesus. Ainda que tudo esteja indo de mal a pior, Aleluia, todavia, não deixe de se alegrar no Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim: em tudo dai graças. A palavra do Senhor vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, mas como uma perca de um emprego pode colaborar para alguém que serve a Deus? Às vezes Deus está querendo te tirar de um ambiente
É forte. que não Jesus. está sendo bom para você. Às vezes aquele ambiente está carregado de pessoas invejosas, pessoas Deus falsas, tremendo, Jesus. pessoas que não querem o seu bem, né? Pessoas que impedem o seu crescimento. É forte, Jesus. Deus, ele faz coisas, mas todas as coisas que Deus faz não é para o nosso mal. É, Jesus querido. Porque, lembrando, um dos caráteres de Deus, uma das características do caráter de Deus é a bondade. Glória a Deus, Jesus. Enquanto Satanás é 100% mal, plenamente mal, Deus é 100% bom. Glória a Deus, Jesus. Deus é 100% fiel. Deus é 100% amor. Então veja, é no todavia que vai nascer uma fé Amém. que vai deixar você resistente Glória a Deus, Jesus. ao ponto de ter uma convicção tão grande no seu interior de que nada pode te destruir. O todavia significa apesar de tudo, mesmo assim, contudo, ainda que a figueira falhe, ainda que a videira não floresça, ainda que os campos estejam secos e vazios, ainda que os rebanhos não estejam mais nos pastos, mesmo que tudo pareça desabar, Deus, ele é contigo. Aleluia, glória a Obrigada, Deus. Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, eu quero neste momento agradecer a Deus pela rica oportunidade que me foi concedida. Eu quero que você saia daqui nesta noite com a convicção de que os olhos naturais, os olhos humanos, normalmente eles vão se voltar sempre para o ainda aqui. Vão se voltar sempre para os problemas. Mas saiba que você tem um Deus que está acima de tudo. E este Deus, jamais, jamais Jesus vai te abandonar. As pessoas podem virar as costas para você. O mundo pode te desprezar. As pessoas podem te humilhar. As pessoas podem não dar nada para você. Mas Jesus é aquele que te abraça, é aquele que te acolhe, é aquele que te sustenta, é aquele que te dá estratégias, é aquele que tem porta de escape para você. Aleluia, eu creio, Pai. Aleluia. Jesus, ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Que a tua fé seja fortalecida hoje e que você possa ter compreendido que existe um processo entre o ainda que e o todavia. Glória a Deus, No Jesus. primeiro momento, Abacuque no ainda que, ele viu todos os problemas, mas no final de tudo, Abacuque se alegrou no Senhor. Obrigado, Que você também possa se alegrar no Senhor, que você continue orando, continue adorando, continue perseverando, Aleluia. continue buscando, não desista, resista, insista, não desista, resista, insista. Glória, glória a Deus Glória a quer que você seja Amém, perseverante. Jesus. A tua vitória chegará. Amém? Amém.